Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu andei um pouco ausente por conta do falecimento da minha mãe e também por conta de alguns problemas que se sucederam a esse fato e que realmente me forçaram a estar um pouco ausente do canal. Mas a palavra de Deus diz que o servo ele nunca recua. E por conta disso eu estou aqui novamente para declarar, anunciar e trazer um pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida, o nosso coração neste dia. Se você é novo no canal, eu convido a clicar no botão abaixo, dizendo onde está escrito ali inscrever-se. Então, clica nesse botão. Logo depois você procura um sininho e clica também nesse sininho. Logo depois você procura a palavra todas e clica também nessa palavra todas. Assim, todas as vezes que eu entrar ao vivo ou que eu postar um conteúdo novo no canal, o próprio YouTube irá avisá-lo. Você poderá então receber um pouquinho daquilo que Deus tem para o seu coração. A palavra de Deus hoje ela está em João capítulo 8, a partir do verso 3. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Verso 10. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondendo ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Palavra maravilhosa de Jesus, onde ele é envolvido em uma situação que os próprios religiosos da época fizeram questão de colocar Jesus em todo esse cenário. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, esse é fato, mas o cenário é um cenário conflituoso, né? Onde Jesus se vê numa condição de não infringir a lei, mas também não condenar o pecador. O interessante é que as pessoas que trouxeram a mulher adúltera a Jesus não eram pessoas mundanas, não eram pessoas fora do contexto religioso, eram pessoas religiosas. Tá? Foram os religiosos da época que trouxeram a Jesus, a mulher adúltera, com o intuito de condenação e execução de uma sentença de morte. E o que Jesus faz? Quando eles perguntam sobre o que fazer, Jesus permanece em silêncio. Ele abaixa no chão e permanece em silêncio. Essa é a primeira lição que a gente pode extrair desse texto. Jesus não profere nenhuma palavra de condenatória, nem para aqueles que julgam, os tais juízes, nem para aquela que pecou. Jesus permanece em silêncio. Olha, meus irmãos, o interessante aqui destacar que os julgadores, os juízes, não eram pessoas de fora, eram pessoas de dentro. Tal fato que acontece hoje também, né? Aqueles que julgam, muitas vezes, não é o mundo que julga o pecador, são as pessoas de dentro da própria igreja, que executam, tecem o julgamento, expõem isso a público, que é uma outra coisa que se faz muito, e depois determinam a sentença, executam a sentença. Eram religiosos, no nosso contexto de hoje, eram pessoas do nosso meio, que ao invés de tentar ajudar o outro, eles simplesmente descobrem o erro, apontam o erro, espalham o erro para todos e depois executam o juízo. Eram pessoas religiosas. Interessante, não é? Só que Jesus faz o quê? Primeiro ato seu é permanecer em silêncio. Jesus não profere nenhuma palavra de juízo, nem julgamento. A segunda coisa interessante que a gente pode tirar desse texto é que, com a insistência das pessoas que queriam condenar a mulher,
queriam condenar a pecadora, Jesus ele não julga a mulher, mas ele julga justamente os juízes. Jesus ele coloca em xeque, ou ele coloca em julgamento, justamente as pessoas que estavam proferindo o juízo. Olha que interessante, não é? Jesus julga então os julgadores. Por quê? Porque qual é a pessoa que tem uma condição íntegra de julgar o outro que caiu em pecado? Você consegue julgar o seu irmão? Você consegue apontar o dedo, esquecendo-se então dos erros que você cometeu? Você consegue ter uma alma limpa o suficiente, uma alma pura o suficiente para poder proferir um julgamento em cima do outro? Você é aquela pessoa que não tem erro em nenhuma área da sua vida? Jesus coloca-se em xeque nesse momento. Ele faz o que? Ele passa a julgar os juízes quando ele pergunta, né? Quando ele profere então a seguinte frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O texto fala que primeiramente os mais velhos foram os que se retiraram até os mais novos. Olha que interessante. Os mais velhos, aqueles que deveriam ser os mais maduros, possivelmente foram aqueles que apontaram o dedo e queriam apedrejar a mulher. Jesus então não condena, ele não condena, e olha que interessante, quando todos vão embora, Jesus que estava no chão se coloca de pé e ele olha a mulher adúltera nos olhos. Ele não a desmerece, ele não fica nem acima e também não se desqualifica, não fica nem abaixo. Ou poderíamos pensar também que num ato de repente de escrever no chão, sem olhar para a pessoa, seria um ato de desprezo. Não, Jesus não despreza. Jesus também não se coloca acima, embora ele sempre esteve acima, né? Jesus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que remiu a minha vida e a sua vida de todo pecado, nos redimiu e com a sua graça nos salvou. Então Jesus ele se coloca na mesma altura, não que ele estivesse se equiparando ao homem, mas que ele queria olhar a mulher adulta nos olhos. E aí então ele faz o que? Ele não a condena, ele simplesmente a perdoa. Meus irmãos, hoje ninguém executa a vida de alguém. Na lei nem nos permite, né, exercer um juízo condenatório ao ponto de matar uma pessoa que cometeu um pecado. Mas o apedrejamento, será que ele ainda não existe? Será que nós não apedrejamos a pessoa com o nosso celular? Onde nós pegamos, filmamos o erro do outro, falamos sobre o erro do outro e colocamos isso para todos. O que você fez? Você matou a pessoa socialmente, você a envergonhou socialmente, e aí, a partir de agora ela não consegue mais estar no meio social que ela vivia, na roda de amigos que ela tinha, nas relações interpessoais que ela continha. Tudo você pega e mata, né? Você apedreja com o seu celular, você apedreja com o seu WhatsApp, quando você pega o erro e espalha para todo mundo. Ou seja, o apedrejamento ele só mudou, mas ele existe, ele continua, e normalmente ele é feito por aqueles que estão dentro da casa de Deus, dentro das igrejas. Muitas vezes não é o mundo que nos condena, até que o mundo ele jaz no pecado, então muitas vezes mentir, né, maltratar é tão comum que eles não conseguem nem nos condenar por isso, já que muitos vivem nessa situação, vivem nesse ambiente de condenação de pecado. Mas são os mais velhos de dentro da igreja, de dentro da religião naquela época, que proferiram a condenação, que fizeram esse espalhar por todo mundo e condenaram à morte. Jesus está aqui. Jesus não aponta o seu dedo, ele inclusive fala para que nós não façamos isso, né? O pecado da maledicência é um pecado equiparado ao pecado do adultério. Olha que interessante, eles estavam julgando uma mulher adúltera, mas estavam cometendo maledicência, estavam difamando, espalhando o erro. O nível de pecado que eles estavam cometendo era o mesmo nível de pecado que ela executou. A palavra de Deus fala sobre isso. Tá? A maledicência e o pecado estão no mesmo nível de pecados que são condenáveis à morte. Então, você às vezes comete esse ato de apedrejamento, né? Que seria o ato de espalhar o erro da pessoa e condenar, implantar esse juízo e executar a morte. A morte não física, mas a morte da própria pessoa, no seu ambiente social, no seu ambiente familiar. Meu Deus, meus irmãos,
Jesus ele está aqui para o quê? Nos redimir e nos salvar de todo pecado. Jesus não está aqui para condenar você. Se alguém te condenou, se alguém proferiu palavras de juízo contra você, em nome de Jesus, entenda, isso é da própria alma humana. Deus não está te condenando, Ele está aqui te oferecendo uma porta para você deixar a vida que você leva e passar a viver uma nova vida. Eu posso orar por você nesse momento? Pai de amor, nós estamos aqui diante de Ti como pecadores e muitas vezes merecedores do Teu juízo. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia se derramam a cada dia sobre a nossa vida. E por conta disso nós estamos aqui, mesmo sendo pobres e pecadores, para buscar de Ti o Teu perdão e buscar de Ti a Tua misericórdia nesse momento. Ó Deus, se nós por acaso pecamos, difamando o nosso próximo, condenando o nosso próximo, expondo a vida do nosso próximo, ó Deus, que Tu possa nos perdoar nesse momento e que a partir de agora nós possamos viver uma nova vida. E se o peso da condenação está sobre os ombros de alguém nesse momento, seja sobre o meu, sobre quem estiver me ouvindo nesse momento, que mediante o poder do sangue de Jesus possam ser libertos nesse momento e que o jugo suave de Cristo possa tomar o lugar desse jugo pesado que está nas costas, seja nas minhas costas, nas costas de alguém que esteja me ouvindo nesse momento. Ó Deus, que a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia se derrame na vida de todos nós e que nós possamos então sermos abençoados por Ti e viver uma vida segundo a mente de Cristo daqui para frente. Nós oramos assim, sendo gratos por tudo, em nome de Jesus. Que o seu dia possa ser abençoado, que a sua semana possa ser abençoada e que a misericórdia e a graça de Cristo se derrame sobre a vida de todos vocês e que nós possamos também derramar dessa misericórdia, dessa graça na vida do outro. Tá? Em nome de Jesus.